tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA de hoje conta com a técnica de Fernando Barcelos e Thomas Pipe e a produção é de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e em outras cidades da nossa região central do estado. Além da CDN, nós também estamos ao vivo pelo YouTube do Diário, pelos canais 26 e 526 da NET. E antes de eu conversar com o meu entrevistado de hoje, eu vou fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1950. Estreava o filme A Cinderela, da Disney. Também foi realizada a corrida inaugural da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Em 1950, no Brasil, o país foi a sede da 4ª Copa do Mundo de futebol. E Getúlio Vargas foi eleito presidente da República, com 49% dos votos válidos. Em Santa Maria, em 1950, ocorria a aprovação da união da Faculdade de Farmácia da cidade à Universidade do Rio Grande do Sul. E faleceu nesse ano a educadora Zenir Aita. Nasceram em 1950 a comediante mexicana Marieta Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do Chaves, e também o jornalista esportivo Juca Fiuri. Também nasceu em 1950 a irmã Irani Ropolo, reitora da Universidade Franciscana. E no dia 10 de novembro de 1950 nasceu o meu convidado de hoje, Fernando de Oliveira Souza. Bem-vindo, doutor Fernando. Muito obrigado, Luísa. O ano de 1950, antigamente parecia mais perto um pouco de nós, mas agora acho que ele está bem distante, né? Mas de qualquer maneira, nós procuramos manter a chama acesa, né? Para que as coisas continuem funcionando muito bem. Muito obrigado pelo convite. Merece, nós ficamos muito felizes porque o senhor aceitou estar aqui conosco. É a segunda vez que eu vou lhe entrevistar, já conversamos para a página com a palavra e até hoje eu cito alguns pontos da nossa conversa que devem fazer uns 6 anos ou mais, depois eu vou dizer por quê. Ele é filho de Francisco Carlos Chagas de Souza e Ceci Oliveira de Souza, casado com a médica Cláudia Scalzilli. E é pai do administrador João Otávio e da advogada Antônia. Isto. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1974. Realizou mestrado em Chicago e doutorado na Universidade de São Paulo, USP em Ribeirão Preto, além de pós-doutorado em Lyon, na França. Isto. Quando fez 60 anos, depois de ver o filme Antes de Partir, resolveu começar a fazer outras atividades além da medicina. E é esse ponto da nossa conversa que eu sempre recordo. Eu acho muito interessante, assim, porque eu lembro que o senhor me contava, assim, que muitas pessoas se aposentam e voltam para os corredores dos hospitais, voltam para os quartéis, porque não conseguem, né? Não conseguem planejar, não conseguiram planejar a vida para a aposentadoria. Eu acho que na época, não sei se o senhor já estava aposentado, estava por se aposentar, e o senhor falava, não, eu não vou fazer isso, eu preciso me redescobrir, né? Para essa fase da minha vida. E até hoje, assim, muitas conversas que eu tenho com as pessoas, eu cito quantas coisas a gente pode fazer, né, para se reinventar, para depois não ficar com aquela frustração, porque se aposentou, ou se mudou, ou os filhos saíram de casa e a pessoa fica perdida, né, sem um sentido na vida. É verdade. Ficou uma grande lição para mim. Passou a aprender piano, jogar golfe, fazer doces portugueses e gosta muito de ler e escrever. Então, doutor Fernando, eu vou deixar que o senhor nos conte um pouco dessa história. Vamos conversar um pouquinho sobre os seus tempos de piá em Porto Alegre, de menino. Tá. Em Porto Alegre, o contexto familiar, como que era a família grande, a família pequena, os principais ensinamentos dos pais, se era muito arteiro, como a gente diz. Bom, uma criança normal, né? Na realidade, em Porto Alegre é interessante que tinha um neurologista muito famoso e quando as crianças eram muito agitadas, né? O que é um tipo de personagem, tem crianças que são mais calmas e as outras que são mais agitadas.
mas as mais agitadas dão mais trabalho para os pais, né? Então os pais se preocupavam, mas ele é muito agitado, então levavam nesse neurologista, e esse neurologista fazia um eletroencefalograma, que é aquele traçado assim, né? E aí ele olhava e dizia: o seu filho tem uma disritmia, que era um diagnóstico assim da época. E aí, tem disritmia, pois é, o filho da minha amiga também tem disritmia. Aí se criou, não? Então ele dava um comprimido de Gardenal para a criança de 100 miligramas e a criança ficava calminha, né? O médico é maravilhoso, resolveu a agitação do meu filho, né? Mas eu era uma criança normal, assim, gostava de jogar futebol, tinha minha turma, nós morávamos em Porto Alegre, no centro, na Praça Dom Feliciano, que é aquela praça que fica na frente da Santa Casa de Misericórdia. E ali tinha um edifício chamado Dom Feliciano, que é o mesmo nome da praça, onde era a entrada para o trotuar da Rua da Praia. Naquela época, as moças, acompanhadas dos pais, desfilavam pela Rua da Praia, né? E nós tínhamos aquele murinho na frente do edifício, que então nós observávamos as moças descerem, eventualmente tentávamos alguma coisa, sim, mas era uma fase muito divertida, né? E isso me marcou muito, porque eu estudava ali perto, o Colégio Farroupilha, naquela época era ali na Alberto Bins, onde é hoje o Hotel Plaza São Rafael. E eu deixei a pé para o colégio todos os dias, ali tinha tudo perto. E outra passagem interessante, que ali, perto do Colégio Farroupilha, na Rua Alberto Bins, tinha um armazém chamado Armazém Rio Grandense, que era um armazém referência da cidade. E na realidade, naquela época, a gente comprava e tinha um caderno que a pessoa anotava as compras, e no final do mês o meu pai e minha mãe iam lá e pagavam as despesas, né? E eu era muito amigo do dono, um dos donos. E ele disse assim, uma vez eu fui lá e disse assim para ele: o senhor ouviu falar de uma invenção americana e tal do supermercado? Ele disse assim: isso não vai dar certo. Eu disse: mas como não vai dar certo? Não, é que assim, eu que sei tudo aqui, eu sou a referência. Como é que a pessoa vai chegar diante de uma prateleira e vai escolher coisas que ele não sabe nem a produto, a procedência, etc. Então, eu sei o melhor vinho, eu sei a melhor carne, eu sei isso aqui. E ele não acreditou nos supermercados e acabou falindo o Armazém Rio Grandense, que era uma referência. E hoje, paradoxalmente, estão voltando os armazénzinhos pequenos, assim, de bairros, com o dono, porque a pessoa vai lá e diz: escuta, pergunta informações para ele, né? O que o senhor me recomenda? Qual é a carne boa? Qual é a coisa? Então, essas coisas como a vida é, né? Supermercados estão aí, mas está voltando um pouquinho. Diz que a vida é pendular, né? As coisas vão e vêm depois, né? E cada vez mais a gente percebe, daqui a pouco volta a carta à mão. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança que volte a carta à mão, doutor. Sabe que esse negócio de WhatsApp, tem hora que cansa. É bom, facilita, a modernidade é boa. Mas lembra quando a gente sentava e escrevia uma carta? A gente fala um pouco das coisas como eram, né? E a gente pode ser rotulado de saudosista, né? Ou de desadaptado, né? Da situação moderna. Claro que a humanidade evoluiu, mas algumas coisas ficaram que deveriam permanecer. Por exemplo, a própria caligrafia, eles querem eliminar a caligrafia, diz que as pessoas não vão escrever mais, eles vão só digitar, entende? Então, na realidade, essas transformações, assim, eu não sei, teria que passar bastante tempo para a gente ver se isso aí vai levar a um mundo melhor ou não, né? As palavras estão prontas, a gente começa a digitar uma palavra, o celular já termina a palavra pra gente, a caneta a gente tem que terminar a palavra, acentuar, colocar. Isso, exatamente. E aí isso está mostrando também o quanto nós estamos vivendo um status da exaustão. Claro. Um status da pressa. Por um certo lado, a caligrafia, nós médicos somos muito criticados pela caligrafia. É que a gente trabalha, agora é tudo digitado, né? Até por esse aspecto é bom, porque antigamente, quando as receitas eram manuais, o paciente não entendia absolutamente nada que estava escrito ali, né? Mas a nossa esperança era sempre o farmacêutico, porque eles levavam aquela receita e o farmacêutico mais ou menos já sabia daquele médico a caligrafia, e ele decifrava aquela receita, né?
Mas então, naquela época foi assim, né? Foi uma infância normal. Meu pai era professor da Faculdade de Medicina em Porto Alegre, aliás, Faculdade de Farmácia, e a minha mãe era, como todas as senhoras da época, do lar, né? Do lar, ela cuidava dos filhos, ela preserva. Quantos irmãos, doutor? Eu tenho 2 irmãos, o Oswaldo, meu irmão mais velho, e a minha irmã Ellen, mais moça, e temos um irmão de adoção, que os pais dele faleceram e os 2 faleceram, um logo depois do outro. E ele ficou muito abalado, naturalmente, né? E a minha mãe convidou para vir morar conosco. Então ele é vivo até hoje, é nosso irmão de adoção. E dá para dizer que era uma família grande. Sempre tinha com quem brincar, 4. Na realidade, nós temos uma certa diferença de idade, né? Eu não sei se hoje em dia o conceito é criar os filhos juntos, já assim, ter um filho atrás do outro para criar tudo junto, ou espaçar, que naquela época nós não tínhamos o controle da reprodução, assim, da mulher, não tinha pílula anticoncepcional, não? Então, na realidade, as coisas eram meio erráticas, assim, o planejamento familiar, mas hoje em dia, com esses recursos, a pessoa pode fazer a família do jeito que quiser, né? Então, essa era uma situação que era na época e agora mudou completamente, como quase tudo, né? Doutor, uma frase, um ensinamento, um legado que o senhor carrega dos pais. Aquela frase, assim, que o senhor passou para os seus filhos, depois, quando vê, está repetindo para os netos. Era interessante porque eu comparo isso da minha relação com o meu filho, da minha relação com meu pai, e daí se vão o quê? 40, 50 anos. Naquela época, as crianças não almoçavam, não faziam as refeições junto com os pais. Lá no meu edifício, as crianças tinham uma sala separada, onde elas almoçavam com as babás, quando eram pequenas, e depois entre elas, mas então não tinha naquela época uma interação assim com os pais que hoje em dia tem uma intimidade, não é nem vou dizer intimidade, mas principalmente uma facilidade de conversa. A gente, entre aspas, né, respeitava muito os pais e os assuntos eram, não digo proibidos, mas eram assim, inibidos, né, pela dificuldade de interação, né? E isso, quer dizer, era assim, né? Então a gente tinha essa dificuldade, que depois foi caindo aos poucos, e na minha fase com meu filho isso absolutamente não existia mais, entende? Então, na realidade, eu acho que as coisas nesse caso mudaram para bem melhor mesmo. Nós temos um quadro aqui no programa, doutor Fernando, diagnóstico. Só que não é o senhor que vai nos dar um diagnóstico. Não é o senhor sendo médico. São alguns depoimentos de especialistas, tá? Em Fernando de Oliveira Souza, que nos enviaram aqui para o programa. Nós vamos ouvir, Fernando, um desses. Fernando e Fernando hoje, né? Fernando lá aqui quem fala é Gilberto Schwartzman, de Porto Alegre. Eu tenho um prazer muito grande em dizer umas palavras sobre meu amigo Fernando, porque eu considero ele praticamente da família. Ele é um homem feliz, tem uma família linda, é um profissional de excelência, um cirurgião renomado, com uma formação impecável, mas, sobretudo, é um grande humanista. É uma pessoa sensível, que ama a arte, ama a cultura. Ou seja, é daquelas pessoas que vale a pena ter como amigo. Quem é essa pessoa? O Gilberto Schwartzman é uma pessoa especial. Ele é uma pessoa diferente. Eu conheço ele há 40 anos, desde a época do Hospital das Clínicas, onde eu trabalhei durante 10 anos depois de formado. O Gilberto, naquela época, era recém-formado e começou a fazer oncologia. E foi morar na Holanda, onde ele ficou fazendo a formação dele entre Amsterdã, eu acho que não era Amsterdã, mas era na Holanda, e Londres. E ele, ao voltar, ele se tornou chefe da oncologia do Hospital de Clínicas, oncologia de adultos, não de crianças. E o Gilberto, desde aquela época, ele se mostrava uma pessoa especial no seguinte sentido: ele era uma pessoa encantadora, de um contato maravilhoso. Ele era o que eu disse para ele naquela época, e repito agora, que para ele ouvir,
Ele era o homem vitruviano. Quem é o homem vitruviano? É aquele desenho do Leonardo da Vinci, de uma pessoa que tem 6 mãos, porque ele faz tudo e faz bem. Ele toca piano muito bem, ele é um oncologista de Monchy, ele é um escritor recentemente que está escrevendo sobre Marcel Proust, e já tem livros sobre Marcel Proust traduzidos para o inglês e para o francês, o que é muito raro. Agora está em Punta del Este lançando o livro dele, ele tem vários livros escritos, não só sobre Proust. Então, e na realidade ele é um patrono das artes de Porto Alegre, ou seja, ele foi presidente da Bienal, ele trouxe vários eventos de artes para o Rio Grande do Sul, e eu disse para ele que eu tenho certeza que ele vai ser um membro da Academia Brasileira de Letras muito rapidamente, e quem sabe o nosso primeiro prêmio Nobel do Brasil em literatura. Eu torço para isso, eu já disse para ele que eu vou a Estocolmo, se for o caso. Se der tempo, né? É isso aí, nós agradecemos então a participação do Gilberto, qual é o sobrenome dele? Schwartzman. E nós vamos chamar então um breve intervalinho e o DNA volta já já. Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 20% no Porto Sushi Bar. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Atenção Santa Maria! A maior rede de farmácias do sul do Brasil está abrindo mais uma loja. A partir deste dia 15 de dezembro, a cidade conta com uma farmácia São João na Avenida Venâncio Aires, próxima ao Hospital da Unimed. Uma filial que estará repleta de ofertas de inauguração. Aproveite para fazer o seu cadastro no programa São Card e parcele suas compras em até 6 vezes. Com os cursos da área de saúde do Senac Santa Maria, você cuida da vida das pessoas e muda a sua. Curso técnico de enfermagem para quem quer entrar no mercado de trabalho e especialização em instrumentação cirúrgica para profissionais já formados é aqui. Contamos com laboratório amplo e moderno. Acesse senacrs.com.br/Santa Maria e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente em entrevistas comandadas pelos jornalistas Cassiano Cavalheiro, Camila Cunha e Luísa Neves. História de vida, projetos e iniciativa de pessoas que fazem a diferença para a nossa comunidade. De segunda a sexta, às 16 horas, aqui na CDN 93.5 FM. DNA, a identidade da nossa gente. Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercom. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercom. Galpões e estruturas metálicas é na Fercom. A Fercom Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercom, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! DNA. De volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente, e eu sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, Fernando de Oliveira Souza. E na técnica, o Fernando Barcelos, sempre muito animado. Doutor Fernando, a medicina, como começou essa relação? A medicina é um encantamento. Eu acho que, eu não sei os dados reais, mas eu tenho a impressão que a profissão que tem menos gente fazendo outra coisa além do que se formou é a medicina. Porque a medicina é um envolvimento tão visceral com a pessoa, a gente se encanta todo em salvar as pessoas, em ajudar as pessoas,
que aquilo é tudo para ti, tu não consegue fazer outra coisa. E aquilo foi uma tendência natural minha, eu sempre gostei disso, e eu gostei, não que eu me sinta superior a ninguém, mas eu acho que o médico, agora puxando a brasa aqui pro nosso assado, né? Ele é um pouquinho diferente porque ele resgata a vida das pessoas e prolonga a vida das pessoas e auxilia as pessoas, alivia o sofrimento das pessoas. Então eu acho que ele é realmente um ser assim um pouquinho diferente dos outros, né? Então isso sempre eu fiquei assim sempre encantado com isso, e é o que eu quis sempre fazer, entendeu? Ajudar as pessoas, de preferência naquela situação assim de quase morte, ou seja, o que eu gosto é da urgência, da emergência, em que a pessoa está quase indo assim e a gente puxa de volta. Em situações complexas, existem vários cursos que treinam, isso não é mérito meu, as pessoas são treinadas para isso e tem muita gente competente fazendo isso, mas é aquilo onde tu se sente mais médico, ou seja, a pessoa está morrendo, seja lá por que for, entendesse? E tu puxa, por exemplo, a pessoa tem uma batida de carro, como já aconteceu, e rompe um pulmão, entendesse? E aquele ar começa a crescer dentro do tórax, ele não tem para onde sair e ele começa a deslocar o coração e a pessoa começa a se sentir mal, daqui a pouco não chega mais chegando o coração, porque eu tenho uma parada cardíaca. Então, o que a gente faz? A gente fura o tórax para aquele ar sair. Então, esse é um exemplo típico da pessoa que está morrendo e o médico, pelo seu treinamento, puxa a pessoa de volta e dá a vida de novo para essa pessoa. Isso eu acho assim insuperável e é um encantamento, e eu acho que por isso que a gente é tão assim fixado. E a gente tem dificuldade, aí voltando ao assunto que nós começamos, que é a parte do final da carreira, a gente tem dificuldade de parar, sabe? Muita dificuldade. Aquilo faz parte do sangue da pessoa, do DNA. Entende? Do DNA. DNA, literalmente. E eu tinha um amigo lá em Porto Alegre, na Santa Casa, e ele se aposentou e aí ele vinha para o hospital de novo. E eu disse, mas tio, tu tá aposentado, não tem nem mais paciente. Ele disse, mas o meu corpo me traz, entende? Então eu não sei fazer o que eu gosto de fazer. Então é complicado, porque a pessoa não tem mais o que fazer e vem, entendeu? Então é por isso que a gente conversou daquela parte da tentativa de diversificação para a pessoa não deprimir, né? Porque a depressão, infelizmente, é uma peculiaridade dessa fase da vida. Porque em muitas profissões não há como voltar. Em outras, né? Não tem, eu acho que não tem como parar de exercer a medicina. Eu acho que, penso eu, né? Eu sou leiga no assunto, doutor. Mas vai exercer sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação que tiver uma emergência. Mas muitas pessoas, quando elas estão terminando ali, eu acho que hoje já está diferente, doutor. Eu até assisti o filme depois, o Antes de Partir. Foi? O senhor sugeriu o filme, o Antes de Partir, eu assisti, depois assisti várias vezes. Mas tem pessoas que... Aí a pergunta clássica, então, é até onde a pessoa pode ir, né? Ou seja, a pessoa vai no exercício da profissão, por exemplo, é os 75, é 80, é 85. Eu acho que a resposta é enquanto a pessoa tiver condições de exercer, sem oferecer risco, obviamente, a quem é atendido. Então, nós temos aqui em Santa Maria, por exemplo, o Dr. Roberto Lemos. O Dr. Roberto Lemos fez agora 80 anos, ele é um cirurgião de mão cheia e é uma pessoa que aqui eu tenho a impressão que todo mundo conhece em Santa Maria, e ele jamais, eu tenho a impressão que o dia que ele faltar, ele vai morrer dentro do hospital, porque aquilo é a vida dele, entendeu? E eu acho isso espetacular. Só que para mim, vai chegar um dia que vai terminar, entendeu? Então eu prefiro tomar as medidas profiláticas, como a gente chama antes, para tentar diversificar, para não ficar entregue nessa situação de um dependente único e quando faltar, e o que o senhor aprendeu, então, depois dessa fase, já na fase de dessa pausa na profissão? Na realidade eu continuo trabalhando, né? Eu continuo trabalhando na Unimed, já não faço cirurgias como eu fazia antigamente, né? Eu trabalho no plantão clínico, mas que mesmo assim é uma situação importante, porque a gente atende lá
desde situações altamente complexas de passear. Agora, por exemplo, que estão os médicos, quase todos saíram de férias, a gente lá na Unimed está recebendo praticamente toda a população, porque os médicos não estão aí. Então tem de tudo, tem paciente infartado, tem paciente com trombose venosa, tem paciente ansioso. Nessa época de final de ano tem muita crise emocional por causa das festas, coisa e tal. Sim. Então a pessoa vai para lá para dizer que não conseguem dormir ou que tem com ideação suicida. Então vem um monte de coisas para nós e a gente ajuda as pessoas, entende? Então a Unimed possibilita que os médicos ajudem todo esse grupo de segurados da melhor maneira possível, né? Então, agora, até quando vai isso é a dúvida que eu não sei responder, né? Não sei. Doutor, nós temos mais alguns áudios. Tem mais alguns áudios? Tá bom. Vamos ouvir, Fernando, mais 2 áudios? Mais 2 áudios. Gostaria de mandar um abraço ao meu amigo Fernando, meu colega médico, e dizer a ele que tenho muito prazer em conviver nos dias pela manhã, no cafezinho, onde trocamos muitas ideias e conversamos sobre muitos assuntos. Fernando é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que lê muito, que tem muito prazer pela leitura e consegue, através da leitura, ter uma conversa bastante diversificada sobre vários assuntos. Um abraço, Fernando, e acho essa sua homenagem uma homenagem muito justa à tua pessoa e à pessoa que tu representa na cidade de Santa Maria. Um abraço. Meu amigo Fernando é aquele sujeito talentoso em tudo que faz e possuidor de múltiplas qualidades. Médico e cirurgião de consistente formação no Brasil e no exterior, não se satisfaz simplesmente em conhecer sobre qualquer assunto. Tem curiosidade natural, é sempre uma visão inovadora e necessidade de se aprofundar até dominar por completo qualquer assunto. Na minha visão, é um perfeccionista que só se satisfaz com o máximo. Sempre foi um praticante de esportes. Dizem que o mundo perdeu um grande futebolista, tenista e agora golfista, mas, em compensação, ganhou um excelente médico e cirurgião. Fez inúmeros amigos por onde anda, concilia sempre a atividade profissional com a de produtor rural, com a vida pessoal, construiu uma linda família, possui uma maneira muito especial de ver e viver a vida. De quem são essas vozes? Então, aqui quem falou por primeiro é o Dr. José Raul Saldanha, cirurgião plástico aqui de Santa Maria. É engraçado como distorce um pouquinho a voz, né? Eu não reconheci que era a voz dele, ao vivo está distorcida. Dr. Raul é um grande amigo e é um excelente cirurgião plástico. E tão excelente que influenciou o filho a fazer a mesma coisa, que está se iniciando na profissão junto com ele e está com muito sucesso. O Dr. Raul, nós temos uma coisa muito boa. Nós temos quer dizer, não é todos os dias, é quando dá, quando ele não tem cirurgia, quando não tem... Nós temos um grupo de café ali na Dani, que fica na Astrogil de Azevedo, e esse grupo de café é quase uma psicoterapia de grupo, assim, ou seja, a gente vai falar e fala bobagem, fala um monte de coisas que as pessoas falam sobre futebol, sobre política, etc e tal, e a gente sai lá como se tivesse, assim, tirado um peso das costas, ou seja, sempre que eu vou entrevistar alguma paciente que está triste, que está, assim, com dificuldade de se comunicar, eu sempre pergunto se ela não tem um grupo de café. Sim, é porque a maneira que a pessoa tem de ter uma reunião saudável, de conversar, de aproveitar os amigos. E os amigos são a grande coisa da vida, né? A gente diz que a família a gente não escolhe, mas os amigos a gente escolhe, né? Então os amigos são uma preciosidade, entende? E o Leal? E o Leal é o filho da dona Águida Leal. Dona Águida Leal foi uma professora de português aqui de Santa Maria, muito conhecida, uma referência em português. E o Leal trabalhou na Ipiranga, muitos anos em Porto Alegre, e está morando na Califórnia, tá? A filha foi morar lá,
casou com um sujeito lá de informática nos Estados Unidos e depois a filha se separou, estava passando por algumas dificuldades e ele e a esposa dele, a Ângela, largaram tudo para ir apoiar a filha nos Estados Unidos. Quer dizer, um gesto maravilhoso de que uma pessoa que realmente preza os filhos, um exemplo. E ele, a única coisa que nós ficamos chateados é que nós perdemos ele para os americanos, né? Porque ele está na Califórnia muito feliz da vida e nós também muito felizes por ele também. É isso aí, nós agradecemos então os áudios do Leal e do Raul e eu chamo mais um intervalinho então e o DNA volta já já. Sabe qual é a menor distância para a solução dos problemas da sua região? Programa Prefeitura Presente. Em breve, diversos setores da administração estarão de volta no seu bairro, ouvindo suas reivindicações e buscando a solução das demandas da sua comunidade. A Prefeitura de São Cepé está cuidando da nossa cidade. Faça você também a sua parte. Prefeitura Municipal. Presente no dia a dia dos cepeenses. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. Você sabia que o trabalhador que recebe auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, devido a um acidente de trabalho, tem direito à estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno? O auxílio por incapacidade temporária acidentário é um benefício devido ao segurado que se encontra temporariamente incapaz devido a algum acidente de trabalho. A Lei 8.213 de 91 garante ao segurado que sofreu acidente de trabalho e recebeu o benefício auxílio-doença estabilidade pelo prazo de 12 meses subsequentes à alta previdenciária. Nesses casos, o empregador não pode despedir o empregado sem justa causa. Caso a empresa dispense o empregado antes ou durante o período de estabilidade provisória de 12 meses, é preciso arcar com as indenizações ao trabalhador referente a todo o período que ainda teria a estabilidade, mais as parcelas rescisórias previstas na legislação trabalhista. Caso tenha dúvida sobre o assunto, nunca deixe de procurar um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 na cafeteria e bistrô Belga Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! Sabia que suas compras de Natal podem te render um presentão? A cada R$100 gastos, você concorre a um Gol Zero e mais 15 vales compra de R$300 com a campanha Natal Presente da CDL Santa Maria. Parceria comercial Vero e Banricar. Patrocínio Pampeiro. O Grupo Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas. Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. E hoje o DNA é com o médico Fernando de Oliveira Souza, médico cirurgião Fernando de Oliveira Souza, que é de Porto Alegre, mas santamariense de coração, segundo eu mesma. Mas é verdade. Segundo eu mesma. É verdade. Santa Maria me acolheu de braços abertos e eu tenho muito a agradecer a cidade. Eu gosto muito de Santa Maria e deixei muitos amigos em Porto Alegre também, mas não são excludentes, não. Ou seja, eu tenho amigos aqui e tenho amigos lá. Então eu reparto, sempre que eu posso eu vou, mas sempre que eu posso eu fico também para aproveitar meus amigos aqui, que são ótimos, entende? Então... Mas seus familiares ficaram lá? O meu pai e minha mãe, que já são falecidos, ficaram lá. Minha irmã mora lá, mas o meu irmão mora aqui. O meu irmão veio antes para cá. Ah, veio antes? Veio antes. Quando meu pai, que era médico, e recebeu o campo da família Chagas aqui, que é uma família tradicional de pecuaristas aqui no Rio Grande do Sul. Quando ele recebeu, ele não gostava muito de cana, não gostava de fora. E ele chegou a aventar a possibilidade de que não queria vir, então queria vender.
Aí o meu irmão mais velho, que estava se formando em veterinária, disse que eu vou para lá e tomo conta. E assim eles vieram para cá. A esposa dele, a Beth Reverbel, é artista plástica aqui em Santa Maria, tem quadros muito bonitos aqui. E eles vieram para cá, foram morar na estância, onde criaram os filhos pequenos, e depois que os filhos entraram em idade escolar, vieram morar em Santa Maria. E eles têm um grupo de amigos aqui, festeiros, assim, que sempre estão fazendo festa muito bacana, e quase todos têm apartamento lá em Capão da Canoa. Santa Maria tem uma atração para o Capão da Canoa, né? Sim. Mas de qualquer maneira, ele veio então e tomou conta. E agora ele não está mais porque o filho dele está tomando conta. Então, meu pai, então, foi essa história, né? Eu nunca tive essa pretensão, sempre quis fazer medicina, né? E, inclusive, a minha ideia, eu já tinha feito todos os contatos possíveis. Quando eu me formasse, eu ia embora do Brasil. Eu já estava com todos os contatos, com todos os exames. Naquela época se exigia para o visto, tinha um exame chamado VQE, que é o Visa Qualifying Examination, que tem que fazer para ir para os Estados Unidos. E tinha o ECFMG, que era outro exame, aí isso era sobre conhecimentos médicos, para a pessoa qualificar para um serviço nos Estados Unidos. Dependendo da classificação no exame, a pessoa conseguia o lugar que queria ou não, ou depois a sua segunda, ou terceira, ou quarta opção. E naquela época eu tinha uma namorada de 7 anos já, uma namorada que eu conheci num baile do Clube 12 de Agosto em Florianópolis, no Carnaval, e nós começamos a namorar. E naquela época depois ela ficou morando lá e eu morando em Porto Alegre, e eu tinha um amigo da família Ramos, que é de Santa Catarina, neto do governador Celso Ramos, e nós eram 2 e 2 namoradas, então a gente ia de 15 em 15 dias a Florianópolis e voltava. Depois de um certo tempo ela veio morar em Porto Alegre, foi fazer o curso de publicidade em Porto Alegre, na PUC. E nós, então, tínhamos esse plano todo de ir sair e ir embora para os Estados Unidos, para trabalhar lá. Mas aí eu fui ao casamento do Fernando Carvalho, que é o ídolo dos colorados, né, campeão mundial, etc e tal, que é primo da minha mulher, da Cláudia. E eu não conhecia a Cláudia. E quando a Cláudia entrou, deu aquele... Na formatura? Não foi no casamento dele, no casamento do Fernando Carvalho. Ela entrou no salão e sabe quando dá assim quase um bloqueio, não sei bem qual é a expressão, deu uma química assim, eu fiquei assim... encantado com ela, né? Mas a minha noiva estava junto na festa, né? Então, para poder falar com ela, eu não podia falar com ela publicamente assim, porque a minha noiva estava junto. Então, eu aproveitei que ela foi no toalete feminino, eu fui atrás e entrei no toalete. Com essa idade, a gente faz coisas que não faríamos depois, né? E aí a Cláudia ficou, de certa forma, surpresa com a minha audácia, digamos assim, né? Com o risco que eu corri. E assim nós começamos a nos relacionar, né? Ela tinha namorada aqui em Santa Maria também, eu tinha essa noiva em Porto Alegre. Aí começou essas conversas, de vez em quando ela ia, de vez em quando eu ia, mas tudo mantendo as relações oficiais. Até que um dia que nós resolvemos então ficar juntos. E aí então essa minha namorada foi embora para os Estados Unidos e mora lá até hoje, em Fort Lauderdale, na Flórida. E nós casamos, ficamos um pouco em Porto Alegre, mas o pai dela, ela era filha única, a Cláudia. E ela sempre foi muito ligada ao pai, e o pai tinha problema sério de coração. Teve o primeiro infarto aos 38 anos aqui em Santa Maria, muito moço. Ele tinha uma história familiar muito forte. Então, nós estávamos em Porto Alegre, mas sempre na dependência do quadro dele, né? Então, ele teve indicação de fazer uma revascularização miocárdica, cirurgia do coração, lá em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, com o Dr. Adib Jatene, que era um cirurgião famoso da época, né? Foi até ministro da Saúde. E o Dr. Adib nos chamou, e nós sabíamos que nós éramos médicos, e falou que, olha, o caso dele é um caso muito ruim, entendeu? É um caso muito ruim, porque ele tem, assim, calcificações nos vasos, então não deu para fazer o que eu queria, etc e tal.
eu sei que vocês são médicos, mas se eu fosse vocês, eu iria morar mais perto dele, porque ele não vai durar muito tempo. Só que não vai durar muito tempo, isso foi em 1984, ele durou até o ano 2000. Ainda bem, né? Bem. Mas isso para mostrar que em medicina a gente não pode fazer previsão. Ninguém tem bola de cristal, a gente não deve fazer, porque a gente sempre trabalha nas previsões com a média das pessoas. Então, a média das pessoas com um caso igual ao teu é X, mas não quer dizer que tu pode estar fora da média também. Então tu pode dizer, não, mas como é que o senhor me disse isso, cobrar ele lá, o senhor me disse que ele ia morrer em seguida, ele durou 18 anos ou 14 anos, mas a medicina é assim, a gente não faz isso. E desde então o senhor ficou em Santa Maria, doutor. E qual é a sua relação com a cidade? Mas saí, né? Eu fui fazer meu doutorado, depois nós moramos em Ribeirão Preto, 3 anos lá fazendo doutorado. E depois nós saímos para o pós-doutorado e veio para a França, né? A minha relação com Santa Maria é uma reação da minha cidade, entende? Eu gosto muito da cidade, eu gosto muito da minha turma aqui, do café, de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de trabalhar na Unimed. A Unimed é um hospital que tem suas limitações pelo fato de não ter uma UTI, mas eu tenho a impressão que está na previsão. Mas é um hospital excelente, as pessoas são todas dedicadas. O próprio Hernani, que é o presidente da UTI, é um sujeito que fez um trabalho fabuloso aqui em termos do crescimento da cooperativa. Os diretores clínicos, os diretores técnicos fazem um trabalho muito bom lá, e ela consegue oferecer uma medicina de altíssima qualidade para a população. Então, outra coisa que eu gosto de fazer também é isso. E eu estou sempre pensando na hora, será que para, será que não para, mas o meu corpo me leva para lá, que nem aquele meu colega em Porto Alegre. Sim. É isso. Fernando, nós vamos ouvir mais um áudio antes do intervalo. Antes do último bloco, vamos ouvir mais um áudio. Meu pai, deixa eu pensar bem o que eu vou falar sobre meu pai. Meu pai sempre foi um grande exemplo do que se fazer na vida. Sempre foi um exemplo de racionalidade, de pensar bem para tomar as decisões corretas. Sempre foi um exemplo de muita dignidade, de muito trabalho, de muita seriedade, de como a gente deve se portar diante da vida. Ele teve um papel fundamental na minha infância, dos meus valores, da minha retidão de caráter. E é uma pessoa que sempre a gente tem altas conversas de projetos de vida. A gente é muito parecido. A gente se entende muito bem, é muito engraçado. Ali em casa tem uma divisão assim, de temperamentos. Eu e meu pai versus a minha mãe e meu irmão. A gente se entende muito bem. A gente tem uma troca muito grande. Sempre as nossas trocas são muito grandes. Então, é um cara que eu admiro demais. E quanto mais eu vivo, quanto mais experiências eu passo, mais eu admiro meu pai, porque ele está sempre ali com bons conselhos e com ótimas experiências de vida. Pai, um grande beijo pra ti. Sou tua fã, tu sabe. A minha filha, eu não sei bem se isso aí é uma tradição ou não do envolvimento da filha com o pai e do filho com a mãe, né? Mas é o que se diz, né? Realmente nós somos muito identificados, e a Antônia é uma mulher admirável, porque ela tem assim uma posição no sentido dos pontos de vista dela, e que ela acredita que sejam corretos, e ela luta por aquilo, e é difícil convencer ela, né? Sempre as nossas conversas, eu tento dar a última palavra, mas eu dou a penúltima, porque ela dá a última, depois eu dou a penúltima, então aquela situação se segue assim. Mas ela, hoje em dia, ela se envolveu tanto com essa parte rural, embora sendo advogada, que ela é uma autoridade na parte de crimes de roubo de gado, aqui sob abigeato, aqui do Rio Grande do Sul. Ela é uma autoridade, ela é chamada em todos os lugares por sindicatos, por secretário da saúde, por secretário da justiça, pelas DECRABs, que são essas delegacias de abigeato. Ela é chamada para estruturar, para conversar sobre esse problema do roubo do gado, entende? Então ela realmente se envolveu com isso, e ela é uma pessoa muito respeitada, entre outras coisas, por causa disso.
É isso aí, então, mais uma homenagem ao Dr. Fernando Souza. E eu vou chamar mais um intervalinho e já voltamos com o último bloco do DNA de hoje. Dos olivais de Caçapava do Sul, nasceu o azeite Dom José, um azeite de oliva extra virgem que, além de trazer um sabor especial para sua mesa, ajuda a cuidar da sua saúde por possuir diversos antioxidantes que neutralizam os radicais livres. Diversos estudos já associaram o consumo de azeite com uma menor incidência de doenças cardiovasculares. Confira nossas novidades no Instagram e Facebook. Azeite Dom José. Chegamos ao final de mais um ano. Assim como na agricultura, os ciclos se renovam, trazendo a oportunidade de colhermos novos frutos. Nós da Cotricel agradecemos a todos que cooperaram conosco em 2022. Que o novo ano seja de resiliência, para seguirmos compartilhando o amor pela terra e unindo forças para alimentar o mundo. Feliz Natal e um bom ano novo, são os votos da Cotricel. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$25 no restaurante Espetinho. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo. Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então, o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta às 10, os jornalistas Pamela Rubim, Mate, Maurício Araújo, Pedro Pavan e Denise Olim vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do advogado Lúcio Antunes e de entrevistados. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. DNA. Estamos de volta com o DNA e esse intervalo passa muito rápido, Fernando da Técnica. A conversa aqui no intervalo é muito boa aqui com o doutor Fernando de Oliveira Souza. E passou rápido, passa muito rápido. Tem que fazer outro programa. Não, tem que fazer a segunda parte. Doutor Fernando, a gente começou o programa falando, né, dessas suas descobertas, né, perto ou junto, perto de se aposentar ou junto da profissão, porque o senhor falou que não parou ainda. O que o senhor aprendeu a fazer nos últimos anos que até então não era comum no seu dia a dia? A gente é refém das escolhas que a gente faz, né, durante toda a vida. E algumas escolhas tu faz e tu tem que abrir mão de outras coisas, né, normal. Então eu sempre gostei de fazer muitas coisas, mas eu tive que optar. Então essas coisas ficaram, né, para um segundo plano, só que o segundo plano nunca chegava porque eu estava cada vez mais envolvido. Eu gosto muito de ler, mas na realidade eu passei 35 anos na medicina lendo avidamente assim, livros e livros de medicina e artigos que saíam, eu saía correndo atrás, eu nunca tinha tempo de ler outra coisa.
Então, na realidade, quando eu cheguei nos 60 anos, eu fiquei pensando assim, escuta, aí eu vi o filme, né? Daquelas do Jack Nicholson e do Morgan Freeman, que eles resolvem, quando tem a perspectiva da vida ser curta, fazer outras coisas que eles gostariam de ter feito e não conseguiram fazer. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu vou ficar fazendo sempre essa mesma coisa? Eu estou abrindo mão de uma série de coisas que eu gostaria de fazer. Quem sabe eu começo a conciliar. Quem sabe eu vou entrando um pouquinho, vou diminuindo um pouquinho o outro para tentar ver o que acontece. Então eu comecei a fazer isso. Eu comecei a ler livros maravilhosos que eu nunca tinha oportunidade de ler. Eu comecei a tocar piano, que eu gosto muito de piano, nunca tinha oportunidade, nem tinha tempo, nem paciência de ficar sentado horas tocando ali. Eu queria jogar futebol, essas coisas. E comecei a fazer doces em homenagem à minha mãe, que era uma doceira de mão excepcional. E comecei a fazer essas coisas, jogar golfe. E eu fui aos pouquinhos, assim, empurrando a medicina para o canto. Porque essas coisas são coisas que vão me manter, porque na realidade o aprendizado na terceira idade muda a tua concepção da vida, ou seja, na terceira idade tu começa a perder coisas, perder. Quando tu começa a aprender, tu inverte o fluxo, ou seja, tu começa a crescer. Então só isso já te dá um up assim espetacular, foi isso que eu fiz. Olha aí, gente, que lição que fica para nós. Nós temos mais 2 áudios aí, Fernando. Eu falo Fernando e Fernando, né? Fernanda técnica e o nosso entrevistado de hoje, o doutor Fernando Souza. Mas vamos lá. Aqui é a Maria e eu sou neta do Fernando e então eu te acho um médico incrível. Tu é muito engraçado, gentil, principalmente, né, pelas vidas que tu salva no hospital. Tu sempre tenta me alegrar quando eu tô triste, alegrar todo mundo, na verdade. Tu, assim, me deixa muito feliz. Eu sou muito grata por ter um avô como tu. Tu é muito divertido, carinhoso, com praticamente todo mundo. Se alguém tá precisando de ajuda, tu ajuda. Então, tu é o médico perfeito, tu é o avô perfeito, tu é a coisa mais legal que eu já tive em toda a minha vida. Coisa não, né? Enfim, eu queria muito que tu estivesse aqui com a gente, mas já que você está aí, é só isso que eu tenho para falar. Um beijo! Falar do Fernando, meu marido, vou tentar ser sucinta, porque até em função de tudo que ele representa, tudo que a gente fez, tudo que se faz, o Fernando acabou vindo para Santa Maria, depois assim de ser uma pessoa preparada para sair do Brasil. Fizemos cursos, fez curso fora, nós fomos para São Paulo, nós fomos para Chicago, nós fomos para Londres, nós fomos para França, em funções de cursos de graduação, de pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e acabou ficando em Santa Maria, na nossa universidade, que ganhou realmente um profissional de ponta, graças ao casamento, quiçá, né, casamento que fez comigo. Então, realmente, assim, voltando ao que eu falei no início, o que não faz o amor, né? Porque a vontade dele seria de sair do país e trabalhar fora. Uma pessoa muito profissional, excelente profissional, então que Santa Maria conta até hoje, e atualmente já aposentado da universidade, do hospital, da clínica particular, ainda atua na Unimed. Isso a minha neta, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Nós temos 3 minutinhos. 3 minutinhos, só para dizer rapidamente que ela é uma criança que tem ela é diferente também no sentido que ela se comunica com os animais. Ela tem uma docilidade, uma comunicação, ela gosta muito de cavalos, e os cavalos não se assustam com ela. Eu acho que ela tem uma química assim, e agora ela é youtuber, né? Agora tá na moda ser youtuber, então ela faz essas coisas todas. E a minha mulher que me fez essa guinada da minha vida, que mudou 180 graus, mas eu não me arrependo um minuto sequer da minha vida de ter feito isso, faria tudo de novo.
Porque família realmente é a coisa mais importante que a gente tem, né? Junto com os amigos. É a maior riqueza que a gente tem. Antes do senhor fazer seu agradecimento, eu vou fazer aquele ping-pong. Ping-pong. Olhando para trás, do que o senhor mais se orgulha? Da minha família. Tem algum arrependimento, doutor Fernando? Tenho, acho que faz parte da vida, né? Mas faz parte, assim, não tem como não ter, né? Uma saudade. Minha mãe. Um sonho. Ser um grande golfista. Aí. O que lhe dá paz? Música. E o que tira a paz do doutor Fernando Souza? Barulheira. Um lugar em Santa Maria? O Café da Dani. E uma palavra que lhe defina? Uma pessoa feliz. Doutor Fernando, eu quero lhe agradecer por ter aceitado mais uma vez o meu convite para uma entrevista. Vou guardar de novo os ensinamentos da nossa conversa para mais, né, alguns anos, até a gente marcar uma outra entrevista aqui. E eu quero lhe dar uma oportunidade também de o senhor deixar uma mensagem. Eu queria te agradecer de novo. Foi muito bom a nossa conversa, se estendeu pelos intervalos e não parava nunca, né? Tem muito assunto, né? Mas eu só queria agradecer de novo o teu convite, foi muito bom. Eu gosto de transmitir essas coisas para ver se eu consigo ajudar alguém. Mas eu queria nesse momento agora fazer um apelo à comunidade, principalmente à comunidade de médicos. Nós temos uma colega na Unimed, eu não vou dizer o nome na realidade, que eu não quero interferir na privacidade, mas os médicos sabem quem é. Ela foi plantonista há 30 ou 40 anos na Unimed, ela está com um problema muito sério de saúde, vai ser operada agora na sexta-feira, e eu queria pedir uma corrente de união no sentido de que ela possa ter um êxito na cirurgia e possa voltar a trabalhar conosco. Muito obrigado. É isso aí, gente. Toda a corrente do bem, a fé, a oração, independentemente, né, do que nós acreditamos, eu acho que buscar forças em Deus para um momento assim, né, para que ela supere e o senhor depois nos dê notícias dela e que sejam notícias boas. O DNA então fica por aqui. Nós hoje entrevistamos o doutor, o médico cirurgião Fernando Souza, e nós voltamos amanhã às 4 horas da tarde com mais uma entrevista exclusiva aqui no DNA.